496 d.C., o batismo de Clovis e o nascimento da França Católica. Após a retirada dos hunos, o Império Romano do Ocidente ainda sofreu por mais 25 anos com novas crises e invasões germânicas. Por fim, o último imperador foi deposto em 476 e um chefe germânico chamado Odoacro tornou-se rei da Itália. O primeiro rei visto por Roma desde que os odiados reis etruscos haviam sido derrubados em 509 a.C. Geralmente cita-se o ano 476 como o fim do Império Romano do Ocidente, embora o termo queda de Roma possa ser debatido, matizado, modificado e tomar outros significados. É evidente que aquele ano foi decisivo. Em todas as antigas províncias do Império, os chefes e reis das várias tribos bárbaras estabeleceram territórios para si, locais em que a organização e a lei romanas outrora se impunham. Todas as instituições sofreram ao longo desse período conturbado, e a Igreja não foi exceção. A principal dificuldade que ela encontrou nos novos governantes não era o fato de serem eles bárbaros, mas a sua religião. Quase todos eram arianos. O arianismo bárbaro. Esse culto primitivo fora espalhado entre as tribos do norte, por missionários arianos que fugiram do império após a condenação dessa heresia, a qual defendia que Cristo não é Deus, no Concílio de Nicéia em 325. Atribui-se a sua persistência aos extraordinários esforços do gótico Ulfilas, século III, que tinha ancestralidade grega e recebera educação católica. Culto e inteligente, ele visitou Constantinopla quando jovem e lá aderiu ao arianismo. Recebeu sagração episcopal de um bispo ariano, em seguida retornou à sua tribo e passou 7 anos difundindo o arianismo entre ela. Ulfilas era um missionário determinado e engenhoso. Criou uma escrita gótica e traduziu as escrituras. Assim, esse tipo de cristianismo, se assim se pode chamar uma seita que nega a divindade de Cristo, tornou-se uma religião comum entre os guerreiros germânicos. A sua teologia era simples, e seus rituais apelavam para o gosto bárbaro por celebrações à noite nas florestas, com grande cantoria. A sua moral enfatizava a coragem e outros traços guerreiros. Esse arianismo modificado não apenas não trazia civilização alguma consigo, os arianos refinados teriam dificuldade em reconhecê-lo, mas estava imbuído de hostilidade à cultura romana e à Igreja Católica. O contra-ataque dos missionários católicos também se utilizou da língua e escrita góticas e conseguiu recuperar almas para a Igreja. Porém, no século V, grande parte dos governantes da Espanha, Itália e várias antigas províncias romanas eram arianos, tanto na devoção como na mentalidade. A atitude dos conquistadores arianos perante os povos católicos que haviam subjugado variava. Alguns os perseguiam ativamente, muitos não os toleravam e outros se mostravam mais flexíveis, mas todos viam o catolicismo como a religião inferior de povos derrotados. A situação dos católicos do Ocidente não era animadora. Os francos entram em cena. A tribo dos francos, que se estabelecera nas margens do rio Reno, ao norte da Gália, não se influenciara pela crescente popularidade do arianismo entre os bárbaros e permanecia fiel a seus deuses pagãos. No século V, a simpatia que tinham por Roma não era maior que a de seus vizinhos arianos. É verdade que lutaram algumas vezes ao lado dos romanos, quando isso os favorecia, mas traziam um vago rancor, em razão de maus tratos causados por um ex-governador romano, contra o domínio de Roma.
Além do mais, os francos estavam suficientemente ocupados defendendo seu território contra outras tribos bárbaras e lutando entre si, portanto não eram úteis para o império. Esses pagãos, porém, não apenas se tornariam os campeões do catolicismo, mas também seriam os futuros salvadores da civilização clássica. Foi essa uma das grandes divinas surpresas na história, e ocorreu poucos anos depois da queda oficial de Roma, nas últimas décadas do século V. Quem eram os francos? Tudo indica que o nome se refere a um grupo de tribos originário da costa do Mar Báltico. Um ramo desta conglomeração, os francos sálios, invadiu a Gália, atual França, que tinha parte de seu território sob domínio do enfraquecido império. Eles governaram parte do norte da Gália com aprovação romana e deslocaram-se para o sul e oeste, à medida que as tropas romanas se retiveram gradualmente entre 455 e 475. O povo franco encontrou abrigo no sul da Gália, onde viviam os galo-romanos, católicos fortemente ligados a Roma e sua cultura. Ainda no século V, havia muitos pagãos na Gália. A igreja, todavia, era uma forte presença na região, particularmente nas vilas e cidades. Muitas vezes, somente os bispos possuíam a habilidade administrativa para manter os serviços públicos operando, e a população buscava neles assistência espiritual e material. A influente e estimada presença da igreja desempenharia um papel crucial quando um jovem rei franco ascendesse ao trono. O bispo e o rei. Por volta do ano 470, a família merovingia, assim chamada depois de um lendário ancestral meroveu, adquirira uma posição dominante na Gália, embora disputas e guerras esporádicas continuassem entre eles e as famílias aparentadas, bem como entre outras tribos. Clovis era um adolescente de 15 anos quando se tornou rei dos francos sálios, em 482. Em língua franca, o nome deste enérgico guerreiro era Clodoveu, origem do nome Ludovico ou Luís, o que faz de Clovis o primeiro dos grandes reis franceses com este nome. Um incidente em 486 nos dá uma ideia da personalidade do jovem rei. Seus soldados haviam saqueado várias igrejas e trazido um vaso que São Gregório de Tours descreveu como belo e grande. O bispo enviou a Clovis um pedido solicitando que o vaso lhe fosse devolvido. Clovis aceitou, mas antes que pudesse devolvê-lo, um de seus soldados, aborrecido por não ter se apoderado do objeto, ergueu seu machado e em seguida o quebrou. Clovis manteve-se em silêncio e, paciente, limitou-se a devolver os pedaços do recipiente ao bispo. Um ano depois, enquanto inspecionava suas tropas, ele criticou esse mesmo soldado pela condição de suas armas e jogou uma delas no chão. Quando o homem inclinou-se para pegá-la, Clovis desferiu-lhe um golpe mortal no crânio e disse: "Assim fizestes ao vaso." Um jovem bastante cruel, mas, já naquela situação, demonstrava certa disposição favorável à igreja. Quando Clovis ascendeu ao trono, São Remígio, o grande bispo de Reims, acreditava ser um momento favorável para escrever uma carta amistosa ao jovem rei. Um grande rumor nos chegou. Dizes que tu acabas de tomar as rédeas do governo de nossa nação. Não surpreende que sejas tu o que foram teus pais. Mas vela para que nunca te abandone o juízo de Deus, a fim de que, por teus méritos, logres conservar que esse posto que conquistastes por tua indústria e nobreza, porque, como diz o vulgo, os atos do homem se provam por seu fim. Rodeia-te de conselheiros que honrem teu discernimento. Sê prudente, casto e moderado. Honra os bispos
e atende a seus conselhos, pois, se vives em harmonia com eles, darás bem-estar ao país. Consola os aflitos, protege as viúvas, alimenta os órfãos, faze com que todo mundo te ame e te tema. De teus lábios sai a voz da justiça, deixa aberta a todo mundo a porta de tua presença. Joga com os jovens, posto que és jovem, mas aconselha-te com os anciãos. E se queres reinar, mostra-te digno disso. Carta de São Remígio para Clovis, ano 481. Sob diversos pontos de vista, essa carta é fascinante. Em nenhum momento se menciona a fé católica, nem se incita o jovem pagão a se converter. Alguns historiadores modernos dizem que a carta demonstra que a Igreja não estava interessada em converter os bárbaros. Deixando de lado essa hipótese absurda, que exigiria uma explicação sobre o que São Patrício e todos os missionários da Alta Idade Média acreditavam estar fazendo. A carta apresenta um modelo de prudência eclesiástica e psicologia pastoral. São Remígio deve ter ouvido algo sobre o caráter impetuoso e a personalidade do jovem rei. É provável que outros incidentes semelhantes ao do vaso houvessem ocorrido. Ele deve ter sabido também que Clovis era influenciado por sua irmã Ariana. Sem saber exatamente o grau dessa influência, São Remígio provavelmente desejava proceder com cautela e estabelecer relações amigáveis. Acima de tudo, foi cauteloso ao evitar o confronto com um jovem obstinado, porque sabia que os bárbaros a miúde se intimidavam com as autoridades espirituais e que as cenas e os sons da cerimônia católica, tal como o próprio clero, os impressionavam profundamente. Em vez de exigir a conversão desse governante demasiado jovem e ocupado, o bispo preferiu incutir em sua mente alguns ideais simples, mas importantes. Em primeiro lugar, o célebre chefe da igreja de Reims expressa sua satisfação com as notícias sobre a ascensão do jovem, ou seja, a igreja está disposta a apoiá-lo. Em segundo lugar, diz que a providência o elegera como rei e que Deus tinha um plano para ele. Clovis deve ter se perguntado o que era a providência e qual seria o seu plano. Será que os bispos que ele devia consultar lhe diriam? Em terceiro, afirma que as coisas dariam certo caso ele mantivesse boas relações com os bispos. E supondo que ele não o fizesse, havia alguma ameaça sutil, implícita? Será que o desconhecido Deus desses fascinantes prelados iriam se vingar dele? Por último, o rei devia seguir não apenas os princípios do direito natural, mas seguir o que só pode chamar de moral cristã, um convite a comportar-se de uma maneira que seria particularmente nova para um franco, mas que devia apelar para qualquer idealismo que se escondesse em sua alma de guerreiro. Paris e Genoveva. Pode-se imaginar facilmente que Clovis se impressionou com essa carta. Sem dúvida, não era ele um jovem que recebia muitas correspondências, e qualquer uma delas despertaria sua atenção. Clovis em seguida derrotou uma tribo de francos rivais ao leste da Gália, onde hoje se encontra a maior parte da França moderna. Em pouco tempo, os francos constituíam cerca de 1/4 da população do território e, felizmente, não estavam dispostos a exterminar os galo-romanos ou a destruir tudo o que encontravam, como fazia a tribo dos vândalos. No decurso da conquista da Gália, Clovis pensou naturalmente que tomaria Paris, a antiga Lutécia dos romanos, onde o imperador Juliano adorava estar. Para sua decepção, Santa Genoveva ainda era forte e popular entre os parisienses, em razão de sua santidade, seus milagres e de tê-los mobilizado contra os hunos 40 anos antes. Ela estava com quase 70 anos agora, mas se mostrava mais enérgica que nunca. E se não abrira os portões para um huno, tampouco o faria para um franco. Ela havia jurado que nenhum bárbaro jamais entraria em Paris. E quando Clovis cercou a cidade, sua única esperança era esperar até que os habitantes morressem de fome.
Os parisienses permaneceram protegidos pelas fortes muralhas e pela água que rodeava sua ilha. Clovis não tinha barcos ou meios de construí-los rapidamente. A situação dos habitantes tornava-se grave e as pessoas começavam a passar fome. Genoveva conseguiu partir com 12 barcos pelo rio Sena, rumo a uma cidade onde pôde enchê-los de suprimentos, realizando inúmeros milagres de cura ao longo da viagem, e depois retornou para salvar Paris. Clovis havia desistido. Santa Genoveva conseguiu manter os bárbaros nos portões. Contudo, ela orou fervorosamente pela conversão do rei franco. Enquanto isso, outra mulher forte, Clotilde, talvez em resposta às orações da santa parisiense, entrara na vida do rei. Clotilde transforma seu marido. Essa encantadora santa, filha católica de um rei burgúndio, crescera em meio à cruel violência da época e tentava preservar sua religiosidade e suas virtudes. Ela integrava o grupo de mulheres cristãs que de bom grado se casaram com bárbaros na esperança de convertê-los. Quando Clovis solicitou a mão de Clotilde, ela não recusou, a despeito de suas reservas pessoais. Eles se casaram em 491 ou 492. Ele tinha 20 e poucos anos e ela 17. Surpreendentemente, Clovis desenvolveu por ela grande estima, e eles se tornaram um casal afetuoso e dedicado. Mas ele permanecia pagão e cultuava os deuses francos. Os anos passavam e Clovis se mantinha pagão, apesar de estar cada vez mais impressionado com a fé de sua jovem esposa. Mesmo após ver seu primeiro filho morrer doente, logo após aceitar que o menino fosse batizado. Ele também mostrava grande estima por seu conselheiro espiritual, Remígio, bispo de Reims, que lhe enviara uma carta na época de sua ascensão ao trono. Conta-se que no dia 11 de novembro, no final dos anos 490, Clovis visitou o túmulo de São Martinho de Tours, no dia da festa do santo, e ali presenciou milagres que o impressionaram. Mas ele só deu sinais de que abandonaria o paganismo quando se envolveu numa dura batalha com uma tribo inimiga, provavelmente os alamanos. Naquele momento, uma inspiração lhe veio. Ele rezaria ao Deus de Clotilde, pedindo-lhe a vitória. Jesus Cristo, clamou, vós que, segundo Clotilde, sois o Filho do Deus vivo, ajudai-me nessa tribulação. Se me deres a vitória, acreditarei em vós e me farei batizar. Assim como Constantino na batalha da Ponte Milvia, Clovis saiu vitorioso. Ele passou a se perguntar seriamente quem seria esse Deus, sem dúvida mais poderoso que os deuses dos francos ou dos alamanos, e então buscou instrução religiosa com São Remígio. Uma conversão épica. Rei e bispo estavam ansiosos para saber os efeitos da conversão do governante sobre os súditos. Não era o povo franco como um todo que os preocupava. O povo parecia ser indiferente tanto à fé como aos deuses que seus líderes adoravam. Quem os preocupava eram os companheiros mais próximos de Clovis, os guerreiros de seu círculo interno. Eles estavam tão ligados ao rei em todas as suas empresas que uma súbita mudança de religião da parte de seu líder poderia aliená-los. Eu de bom grado te ouviria, disse Clovis ao bispo, mas hesitou. Estava convencido de que seus homens não abandonariam os deuses pagãos. Decidiu tratar do problema convocando-os, explicando-lhes o seu plano e pedindo sua opinião. Os guerreiros concordaram em abandonar seus antigos deuses e em aceitar o único Deus pregado por São Remígio. Tendo em vista que Clovis os conhecia bem e não esperava tal atitude, esse é mais um exemplo da atuação de uma extraordinária graça. Naquele tempo, o batismo geralmente era realizado na Páscoa, mas nesse caso fez-se uma exceção e a cerimônia foi marcada para o Natal. O tradicional ano de 496 talvez não seja a data correta,
mas no máximo foi poucos anos depois. Mas isso não importa. O que importa é que esse batismo marcou o início da França católica. Em todo o Ocidente, Clovis era o único rei católico e já lhe foi dado o título de o segundo Constantino. Aos pés do batistério, rodeado por vestimentas esplendorosas, a iluminação da igreja e as litânias e os hinos fizeram com que o impressionado rei perguntasse ao santo: "É este o reino dos céus que tu me prometestes?" "Não", respondeu Remígio, "mas é o começo do caminho que a ele conduz." A procissão solene adentrou a catedral. Juntos, bispo e rei seguiram Clotilde. O coração dela, sem dúvida, transbordava de alegria e gratidão. Em seguida vieram outros membros da família que também receberiam o batismo, entre eles as irmãs de Clovis. A Ariana não precisou ser batizada, mas recebeu a crisma. Logo após vieram os 3.000 francos que aceitaram receber o sacramento juntamente com o seu líder. As famosas palavras ditas pelo grande bispo ao rei, pouco antes de receber o sacramento, chegaram até nós. "Inclina humildemente tua fronte, Sicambro. Adora o que queimastes e queima o que adorastes." Durante a cerimônia de batismo, ocorreu um incidente impressionante que teria consequências por 1.500 anos. No século V, costumava-se administrar o sacramento da crisma logo após o batismo, e chegara o momento em que o bispo precisava do santo óleo para ungir o rei. A catedral estava lotada, a movimentação era difícil, e o clérigo que trazia o santo óleo não conseguia atravessar a multidão. Nesse momento, São Remígio olhou para os céus e viu uma pomba descendo com um frasco de óleo em seu bico. Com esse óleo ele ungiu o rei. O óleo mais tarde seria usado na cerimônia de coroação de todos os reis da França. O historiador Edouard Gibbon, recontando o incidente com seu sarcasmo usual, apontou que o óleo ainda era usado no seu tempo, por volta de 1780. Destruído durante a Revolução Francesa, seus restos foram recuperados e as últimas gotas foram usadas na coroação de Carlos X, em 1824. Que posição tomar quanto a esse incidente? Muitos historiadores, até mesmo católicos, consideraram-no uma lenda. Eles apontam que a história apareceu primeiramente nos escritos do grande arcebispo Hincmar, no começo do século IX, e que é pouco razoável. É simplesmente fantástica demais para ser verdade. Entretanto, embora bibliotecas com documentos da Alta Idade Média tenham sido destruídas, alguns registros do século V duraram até o século IX. No caso de Hincmar, é preciso lembrar que foi arcebispo de Reims, onde se diz que o milagre ocorreu. É possível que ele tenha tido acesso a registros da época, talvez escritos pelo próprio São Remígio. O relato que nos chegou reconta o milagre. Não está embelezado com detalhes fantásticos, como no caso de muitas histórias de falsos milagres, e conta com o depoimento de testemunhas. Os santos e os reis da França acreditaram nele. Não vejo razão para que esse sinal sobrenatural, origem do costume sagrado de ungir os reis franceses, não tenha de fato ocorrido. Ele teria consolidado a fé dos novos batizados e também o prestígio do bispo e do rei, e simbolizaria o auxílio de Deus para com a filha mais velha da igreja. Depois de o rei bárbaro ser apropriadamente batizado e ungido, Santa Genoveva abriu os portões de Paris e recebeu os monarcas em sua nova capital. Pelo resto de suas vidas, Santa Genoveva os apoiaria e aconselharia, e se tornou amiga próxima de Clotilde, uma jovem santa e uma santa idosa, duas grandes figuras na história da França. Clovis continuou, assim como Constantino, sua carreira dual de rei guerreiro e defensor católico. Ele chegou a convocar, como fez Constantino em Nicéia, o Concílio de Orleans, no qual os bispos da Gália se reuniram e discutiram problemas comuns.
O povo franco não acordou católico na manhã seguinte ao batismo do rei, mas a sua conversão não demorou muito. Tão grande era o prestígio do rei e de seus guerreiros que os esforços missionários da Igreja logo deram frutos abundantes por toda a Gália. Por que o batismo de Clovis foi importante? A conversão dos francos provou ser de enorme importância para o futuro da Europa católica. O catolicismo não seria mais a religião fraca e inferior de povos subjugados. Estava claro para os pagãos e arianos que o Deus dos católicos era mais poderoso que o deles, já que dera a seus seguidores tantas vitórias espetaculares. Sob essa forma bárbara de pensamento, a Igreja pôde se desenvolver. Bispos, padres, monges e santos peregrinos se mostraram favoráveis à ocupação da Gália pelos francos e apoiaram ativamente os conquistadores. Essa aliança entre os defensores católicos e os representantes da Igreja significaria a conversão subsequente de todo o continente, embora fossem precisos séculos de lutas e esforços para consegui-la. São Gregório de Tours, ao qual devemos a história desse período, apesar de ele a ter escrito no século seguinte, estava preocupado com o alto grau de violência e crueldade que ainda se praticava entre o povo e a corte dos francos, mesmo após a sua conversão. Os francos e os seus reis não se tornaram católicos exemplares da noite para o dia, assim como os romanos do século anterior. Diversos atos do próprio Clovis parecem brutais e de moralidade duvidosa, mas a Igreja mostrou-se paciente. Como disse São Remígio, devemos ser 2 vezes mais pacientes com aquele que se fez o propagador da fé e o salvador das províncias. Pode-se notar aí novamente a semelhança com Constantino. Francos recém-batizados ainda consultavam feiticeiros e invocavam antigos espíritos pagãos, mas a Igreja, uma vez mais, foi paciente, tal como fora com os romanos, em circunstâncias semelhantes. Regresso e vislumbre de esperança. Santa Clotilde retirou-se para um convento após a morte do marido, profundamente angustiada pelo combate fratricida desencadeado entre seus filhos e pela morte de seus netos. O período seguinte ao de Clovis aparentava ser desanimador, pois o reino franco se dividiu em facções rivais. Entretanto, pouco antes de sua morte, conta-se que Clotilde teve a alegria de conhecer, ou ao menos de ouvir falar, de sua sucessora como a Rainha Santa dos Francos. O rei Clotário I, o violento filho de Clovis que o sucedera no trono, havia tomado como cativa uma jovem da família real de Turingian, terra germânica ao leste, no decurso de uma guerra ali travada. Trazida para a França, ali criada e educada, a jovem Radegunda descobriu a fé católica e se transformou profundamente. Casou-se relutante com um insistente rei, mas o seu reinado, devido à sua caridade e santidade, não deve nada aos reinados de Santa Elizabeth da Hungria ou qualquer outra rainha santa. Ela deixaria Clotário com sua permissão depois que ele matou o irmão dela e então tornou-se uma freira tão exemplar quanto fora como rainha. Ela não seria a última rainha santa da França, cujas orações e exemplos, juntamente com o de outras santas como Santa Genoveva, ajudaram, mais do que as sangrentas guerras dos chefes bárbaros, a erguer a futura cristandade do Ocidente. Contudo, isso só ocorreria alguns séculos depois.